Boa tarde, está no ar o programa Boletim Esportivo, seu programa esportivo de todas as tardes, só aqui no canal 13 TV Serra Geral. Mas hoje estamos aqui cheios de informações, vamos debater, vamos falar muitas notícias esportivas hoje durante a nossa programação. Já está do meu lado ele, o Gargantinha de Ouro Pedro Wilson, ele que vai estar debatendo, vai estar falando juntamente aí comigo durante todo o programa e as notícias de momento. E já falando das notícias de momento, vamos estar trazendo ainda os reflexos do título, né, do Mundial de Clubes para o Real Madrid. Vamos trazer também uma notícia sobre o Mbappé, hein? Apenas 20 anos o Mbappé sendo eleito o atleta mais valioso da temporada de 2018, mais valioso do planeta aí, entre os jogadores do Mbappé. Além disso, vamos trazer os detalhes das contratações, o vai e vem do mercado da bola, dos principais clubes do futebol mineiro, o América Mineiro anunciando mais uma grande contratação, Neto Berola vem aí. E vamos falar também do Atlético Mineiro, a notícia bombástica que surgiu lá na cidade do Galo, a possível saída do Ceará. E com relação ao Cruzeiro, vamos falar a situação do Dodô. Dodô vem ou não, né? Lateral cobiçado aí pelo Cruzeiro, da equipe do Santos, que pode até envolver o atacante Raniel. Tudo isso e muito mais você vai acompanhar durante o nosso programa, mas antes do Boa Tarde especial do Gargantinha de Ouro Pedro Wilson, vamos falar do loteamento Sol Nascente, uma grande oportunidade de você realizar o sonho da sua família, ter a sua casa própria, as condições que cabem no seu bolso. Você vai pegar agora o telefone e ligar 99270-5858, vai falar com o amigo Raniel Rodrigues, vai agendar a sua visita e com certeza farão bons negócios. Loteamento Sol Nascente. Aqui nasce uma nova Janaúba. More na Zona Sul, pagando menos que você imagina. Conheça os melhores lotes com a vista mais privilegiada da cidade. Lotes a partir de 300 metros quadrados, residenciais e comerciais, próximo à Universidade Federal. Infraestrutura completa, já em construção. Energia elétrica, já contratada, junto à Montec Engenharia. Rede de água e pavimentação. Loteamento com a alta capacidade de drenagem. Garanta o seu lote e faça um bom negócio. Financiamento próprio em até 100 vezes, sem consulta ao SPC e Serasa. Ideal para morar, perfeito para investir. Corretores de plantão todos os dias, inclusive aos finais de semana. Ligue e agende uma visita. 99270-5858 ou envie um WhatsApp para 99844-5858. Um empreendimento Irmãos Rodrigues. Loteamento Sol Nascente. Uma nova Janaúba nasce aqui. Uma nova Janaúba nasce aqui. Pedro Wilson, Gargantinha de Ouro, como foi de festa, de Natal? Desde já, né, com a passagem do Natal, um Feliz Natal para você e toda a sua família. O programa de hoje já recheado de notícia. E você hoje vem bem esportivo, né? Uma camisa aí tradicional da Angola. Boa tarde, Pedro. Um abraço, meu caro Cleiton Rosa. Grande abraço a você, caro telespectador que se liga em mais uma edição do Boletim Esportivo aqui na Serra Geral. Um abraço, Feliz Natal também para você, meu caro Cleiton Rosa, toda a sua família. E para todos nós, né? A gente já desejando assim um feliz 2014, né? Que está prestes a chegar. Rapaz, 2014? 2019, né? Tá, foi 2019. Bom demais esse Natal seu, hein? Ao vivo você sabe que você dá essas rateadas, né? Dessas patinadas, mas em 2019, com muita paz, com muita saúde, né? Para todo mundo. E ainda o pessoal na ressaca aí do Natal, né, que é uma data muito legal, né, para você rever familiares, amigos, enfim, muito bacana mesmo, e a gente quer agradecer sempre a Deus por tudo isso. E lembrando aí, Pedro, antes de você complementar, o João Ricardo já mandou aqui, nosso diretor-geral aqui, falou que você está com pensamento nos algodão, viu? O algodão está por lá, né, esperando chuva, né, que a chuva está caindo. Mas impressionante a forma que a chuva está caindo. Ela está na verdadeira chuvas esparsas, né? Chove numa localidade, a outra já não chove, mas o importante é você manter a esperança, a fé, né, que ela vai chegar de uma forma em geral. Mas, meu caro Cleiton, há pouco você falava aí a respeito do mercado da bola, onde as equipes estão negociando e a gente observando que em função há tantos problemas financeiros, né, que o país atravessa e os clubes não fogem também dessa situação. Então o pessoal está usando mais aquela máxima, né, que você sempre usa nas suas negociações. Promoção, criatividade e as equipes agora usando a moeda de troca, os próprios jogadores, que eu acho que é uma boa saída, né? Você pegar
e fazer uma troca, vai fulano, vem cicrano, 1, 2 anos, sem que ninguém coloque dinheiro na situação, eu acho que é uma grande iniciativa e é uma saída, né, uma alternativa que tem então as equipes nesse momento. Mas eu estava dando uma olhada aí no mercado da bola e vendo o Júnior Baiano, Júnior Baiano, novo treinador do Itumbiara de Goiás, uma equipe tradicionalíssima, né, do futebol goiano e brasileiro. E o Júnior Baiano, quem diria, ele de tantas bulhas, de tanta polêmica, agora é treinador de futebol, né? Eu até tomei um susto quando você falou aí, Pedro, do Júnior Baiano, até pensei, né? O Júnior Baiano, será que tá jogando? Porque Túlio Maravilha, entre outros jogadores, sempre atuando, né? Já pensou o Júnior Baiano aí, zagueiraço Júnior Baiano, mas infelizmente a carreira do Júnior Baiano, né? O talento que ele tinha, o futebol que ele apresentava, acabava sendo ofuscado com as situações de disciplina, né? A indisciplina, né? Mas ele já foi treinador lá em Goiás em 2012. Ele já tinha subido, né, o time do Santa Helena da Série B para a Série A. E agora ele assinou um contrato com o Itumbiara, né, uma equipe tradicionalíssima lá do futebol goiano, e que já foi até adversário do Atlético, né, na Copa do Brasil. Na época o Ronaldo Fenômeno jogou lá também pelo Corinthians, essa coisa toda. Então é uma equipe que está fazendo essas negociações. Mas o que mais chama atenção, Cleiton, é quando uma equipe desse porte contrata, faz um negócio com uma pessoa tipo Júnior Baiano, seja ele como jogador ou seja ele como treinador, ele dá uma repercussão muito grande, a nível com nacional. Certeza. Em termos de projeção, ganha muito, né, Itumbiara, com a ida dele para lá. E a informação é de que o contrato ele foi baseado aí com uma outra equipe, né, de atletas, ex-atletas profissionais, né, de São Paulo, que acabou também levando alguns jogadores, amigos de empresário, e o próprio Júnior Baiano já foi com esse amarramento de ser também o treinador da equipe, que não deixa de ser uma grande projeção para o Itumbiara. Já falamos aqui do Túlio, né, que fechou com o Tarques lá de Itaboão da Serra, vai jogar o Campeonato Paulista da 4ª Divisão. O Louco Abreu, que vai jogar pelo Rio Branco de Vitória. Nós temos aí também o Arouca, que acabou agora acertando com o Guarani de Campinas. O Richarlison, lateral esquerdo, que jogou no Galo, está indo agora para o Noroeste de Bauru e por aí. Pedro, você falou do Richarlison, eu recentemente acompanho muitos jogos, né? A gente vai buscando se informar. Eu assistindo os jogos, eu vi o Richarlison jogando para um time lá da Índia, né? O Richarlison estava jogando na Índia. Olha para você ver o futebol, o ciclo que é os jogadores, hein, Pedro? É porque hoje muitos jogadores, eles viajam, né? Faz contrato aí rápido, às vezes 5, 6 meses, sendo que o mínimo é 3 meses, né? Com a equipe de futebol. E aí a questão da amizade, né? Um cara igual o Richarlison, por exemplo, é um cara bem relacionado, né? Teve uma excelente passagem pelo São Paulo, não tão boa no Atlético, mas é um cara que também tem um nome muito grande e acaba também projetando alguma equipe do futebol. Então ele assinou com o Noroeste Bauru. O Campeonato Paulista sempre foi um campeonato que grandes jogadores assinam exatamente para poder manter ali também um período, 3, 4 meses, e dar assim essa projeção para as suas equipes. Então nós estamos vendo aí o Arouca, né, que eu disse lá no Guarani, o Richarlison, né, indo lá para o Noroeste e por aí afora, né, o Louco Abreu assinando lá com a equipe. Mas se você fazer um levantamento, você vai ver que muitos ex-atletas estão assinados aí com as equipes do interior. Então os campeonatos estaduais, está faltando aí pouco mais de 20 dias, né, para a bola rolar. A partir já do dia 19 de janeiro começa então as competições oficial. E o prato nosso aqui de cada dia, né, o Cleiton, é o Galo e o Cruzeiro. O torcedor sempre perguntando, e aí, o que está acontecendo? Vai sair fulano, vai chegar? Vai ficar nessa novela aí, nesse chove no molha? Vem fulano, sai fricando. E pelo andar da carruagem, me parece que deve ficar nisso mesmo. Um ou outra aí que pode chegar, principalmente para o Galo, porque o Cruzeiro tá difícil bater o martelo em alguma negociação. E lembrando que a sirene está tocando só pelo lado do coelho e daqui a pouquinho vamos estar trazendo essa informação sobre o mercado da bola. Pedro Wilson, nós tivemos, né, nesse final de semana a decisão, né, da Liga dos Campeões, né, porque o atual campeão da Liga dos Campeões, o Real Madrid, conquistou
um Mundial de Clubes, né? E a gente vinha batendo nessa tecla, me parece, se eu não me engano, é a terceira vez consecutiva que o Real Madrid conquista, né, esse Mundial de Clubes. Nós estamos até as imagens, pode pôr na tela dos gols dessa vitória, nós pode pôr na tela aí. O Pedro, já se tornando uma hegemonia, né, do futebol europeu sobre os demais clubes, né? Não teoricamente a gente bater na tecla só em cima dos clubes do futebol sul-americano, mas dentro do contexto geral. Você vê o continente asiático, o continente africano participando do Mundial de Clubes, mas nós sabemos que cada ano que se passa a gente estamos vendo quem irá perder para um grande clube da Europa. Olha, essa conquista aí do Real Madrid foi a sexta, né, da equipe nesta competição, a quarta em 5 anos e a terceira seguida, né, mostrando como o Real Madrid está se tornando assim especialistas em conquistar título deste naipe aí. Mas era nítido, né, o favoritismo que tinha o Real Madrid sobre o Al Ain, lá dos Emirados Árabes. E essa conquista aí, o meu caro Cleiton Rosa, caro amigo telespectador que tem em casa agora, abriu, através da FIFA, uma possibilidade. É uma sondagem que já está sendo feita de voltar a ter aquela disputa antiga, ou seja, o campeão da Liga dos Campeões diretamente contra o campeão da Copa Libertadores, para saber quem é o campeão do mundo. Porque essa entrada aí dessas equipes de outros continentes, time da Nova Zelândia, esse time aí do Al Ain, o próprio Kashima Antlers do Japão, que também estava nessa competição, equipes semi-amadoras, né? Equipes que jamais, a não ser uma grande zebra, vai chegar aí a decisão e tirar o título aí de uma equipe grande. E se andar nessa toada aí, a tendência é que o futebol europeu venha deitar e rolar com as conquistas, né? Porque os investimentos aí das equipes europeias são muito grandes, né? E por um motivo ou por outro, as equipes aqui da América do Sul, até pelo calendário apertado que existe aqui, elas sempre chegam em desvantagem na hora dessa decisão. Aconteceu isso agora com o Real Madrid, nós batemos isso aqui, e que o Real Madrid, aliás, com o River Plate, o River foi sensivelmente prejudicado nessa decisão. Ele saiu direto lá da Espanha, de Madrid, lá para Dubai, para poder fazer essa disputa, e não teve tempo praticamente de treinar, e acabou sendo inclusive eliminado já na partida de ida. Não queremos dizer nesse caso o River não jogou para ganhar a partida. Mas nesse caso, você acha que o River Plate foi beneficiado ou prejudicado ou beneficiado? Porque prejudicado, muita gente questionando a disciplina dos seus torcedores, aquele caso que aconteceu. Então, assim, eu acho que quem proporcionou isso aí foi os próprios torcedores. Agora, falando outra situação ainda, Pedro, com relação a conquistas, né, da equipe do Real Madrid, 2 jogadores em especial no Real Madrid comemoraram demais essa conquista, né? Foi o caso do Sérgio Ramos e o Marcelo, ficando em segundo lugar com relação ao número de conquistas. Me parece que já foram 20 conquistas, né, que esses 2 jogadores já tiveram com a camisa do Real Madrid, entrando aí para o grupo selecto, né, de campeões, né, dos grandes campeões nessa questão individual. Olha, a campanha que o Real Madrid vem realizando e as conquistas, ela tem sido realmente digna de um grande futebol, um grande investimento, estrutura, essa coisa toda. Agora, você não pode também exigir um Al Ain, por mais que estivesse jogando em casa, né? A gente viu a partida e sentimos que foi um jogo treino, né? O Real Madrid jogou em ritmo de treino. Eu acho que está certo a FIFA. Era sim, né, a disputa do título mundial. O campeão da Copa Libertadores saía daqui para um campo neutro, né, fazia a partida final contra o campeão da Liga dos Campeões. Aí você dá realmente assim parelhos, né? Fica pau a pau mais ou menos aí o campeão daqui contra o campeão de lá. Agora, quando você pega outras equipes de outros continentes, leva também para a competição e acontece alguns resultados, acaba até esvaziando a competição, porque todo mundo sonhava com a final aí entre River Plate e o Real Madrid. E a zebra faz parte do futebol. É o único esporte que o mais pobre pode ganhar do mais rico, né? O futebol. E a zebra existe. Então acaba esvaziando a competição e a FIFA acena com a grande possibilidade de uma mudança. E eu assino embaixo, acho que está correta aí, né, a FIFA de fazer com que o campeão da Copa Libertadores seja
adversário do campeão da Liga dos Campeões. Isso seja uma coisa rápida também, com né? Certeza, né? Com certeza. Não tem aquele negócio, vamos esperar dezembro, não. Termina agora em maio, ou junho, ou julho, as competições, e você fica esperando para dezembro. Tinha que rever esses conceitos e fazer, terminou lá, terminou cá, vamos meter logo aí um jogo, um único campo neutro, dá empate, prorrogação, pênalti, se necessário, para saber quem é o melhor do mundo. Agora, bom mesmo seria, Pedro, um duelo entre um clube do futebol europeu e também de um clube do futebol sul-americano, 2 jogos, um na casa do clube, mas era outro assim, na casa isso, era na casa assim, então... do clube do futebol que representa o futebol sul-americano, porque o que acontece? O clima em si, ele favorece também muitos clubes, né, do futebol europeu. E eu acredito nessa mudança, porque você tocou na tese aí, que era assim, o Cruzeiro, o cruzeirense vai lembrar, o Cruzeiro em 76, quando foi campeão pela primeira vez da Copa Libertadores, pegou o Bayern de Munique num jogo lá em Munique e outro no Mineirão. O Cruzeiro perdeu o título mundial dentro do Mineirão, né, perdeu lá, empatou em Belo Horizonte. Então, era assim os moldes, né, que acontecia as finais da disputa do título mundial interclube. Depois eles passaram, né, para ser um jogo só lá em Tóquio, no Japão, e agora voltou com esse modelo aí, que até agora não emplacou. Não emplacou e há uma grande possibilidade, uma mudança de voltar de novo a ser, possivelmente num campo só, o campeão de lá contra o campeão de cá, para ver quem realmente é o verdadeiro campeão mundial. Espero que isso realmente venha acontecer, para que haja, assim, até mais motivação, né, até mais entusiasmo. E o bom seria que a própria Sul-Americana pudesse também colocar o calendário da Copa Libertadores batendo também com a Liga dos Campeões, porque são 2 competições idênticas. Para começar, é o mesmo número de equipes, tem as mesma forma de disputa, né? A gente até discutiu isso aqui um dia desse aqui, que a única diferença que tem lá é que aqui na Copa Libertadores, você está num grupo, você classificando, você já sabe quem é que você vai enfrentar. E lá na Liga dos Campeões, não, lá é um sorteio. Mas tem tudo a ver. Poderia ser adotado aqui também, né? Eu acho até que o sorteio até que não faz tão diferença, porque você pode até escolher adversário. Isso aí também faz parte do futebol. Então, assim, eu acho que o regulamento aqui está bacana. A única coisa que está faltando mesmo é que crie entre a Copa Sul-Americana, a Copa Libertadores e o campeão da Liga dos Campeões, uma data para bater uma com a outra. E assim que terminar, já joga já o campeão de lá contra o campeão de cá, para ver quem é o campeão do mundo num campo neutro, uma partida só. Então tá aí o Pedro Wilson, sua opinião com relação a FIFA, né, nessa atitude, quem sabe para poder melhorar ainda mais a situação aí do futebol, né, principalmente para os clubes do futebol sul-americano. Vamos estar na torcida, né, que isso aí possa acontecer, viu? Falar ainda no futebol europeu, quem está em alta no futebol europeu, Pedro, é o jovem Mbappé, viu? Jornais de pesquisas, né, já falando, nós já chegando aí ao término, né, do ano, né, já aproximando aí 2019, e o Mbappé terminando o ano como o jogador mais valioso do mundo, superando o craque brasileiro Neymar. O Mbappé, cujas informações estipulado o valor em 200 milhões de euros, né, enquanto que o Neymar ficou em segundo lugar em 180 milhões de euros. Resumindo, Pedro Wilson, os 2 jogadores sendo aí eleitos os jogadores mais valiosos do mundo, atua na equipe do PSG. Joga realmente os 2 na mesma equipe, né, o Paris Saint-Germain. Inclusive, a legislação esportiva da França está fazendo com que o Paris Saint-Germain tenha que adequar algumas normas, né, que existem dentro do país. Talvez o Paris Saint-Germain, para manter esses jogadores aí desse naipe aí na equipe, vai ter que pagar aí quase 200 milhões de euros. É uma quantia fantástica, né, que eles vão ter que pagar, adotando, né, alguns critérios que são adotados na Federação Francesa de Futebol e que faz parte também da legislação do país. Por exemplo, na China, que havia contratações de qualquer jeito, né, o pessoal tinha perdido a noção de contratações. A China tinha adotado uma norma lá, de que se você fosse comprar um jogador por 100 milhões de euros, você teria que investir também 100 milhões de euros na base, para você formar o craque lá em casa. Porque a maior população do mundo é a China e, no entanto, a China está vindo em países que não tem 1% da população pagando uma fábula de dinheiro. Então o pessoal, para aí, vamos olhar aqui que tem alguma coisa errada. Vamos investir na base, quem tiver de gastar 100 milhões de euros,
vai ter que investir também 100 milhões de euros na base para poder fazer o craque em casa. Eu achei interessante isso, porque senão o futebol iria inflacionar e quem só iria jogar futebol ou ter time de futebol lá, quem pudesse, não é? Então, se você cria alguns mecanismos dentro do país para fazer com que todo mundo tenha a oportunidade e as coisas venham acontecer de uma forma igual, essa era sim uma saída. Então lá na França está sendo feito também isso e o Paris Saint-Germain vai ter que rever alguns conceitos na hora de contratar, porque vai ter que investir pesado aí, esse dinheiro pode ser até que ele venha para os cofres do governo. Mas deixa eu mandar um grande abraço aqui para o pessoal que está ligado, né, acompanhando o programa, e a razão da audiência do programa, a Ruth. A Ruth, encontrei com ela outro dia, dizendo que está sempre ligada. Alô, Ruth! Ela trabalha aí com médico, não é o Dr. Roberto Amaral não, mas é grande amiga do Dr. Roberto Amaral. Alô, Ruth, um abraço. Também o Deilson de Porteirinha, da Drogaria Grutube, ele, a Cida, o Arlindo, né, tá aí também ligado com a gente, o Rodrigo lá da Sertap e também a Shirley e o João Carlos. Shirley e João Carlos, a dupla aí fantástica, e a Shirley, que é irmã do Ney Barbosa, também está honrando a gente aí com a sua audiência. Um abraço aí, o pessoal sempre acompanhando o programa Boletim Esportivo, viu? Agora, desse horário, eu vou te contar uma dica do programa Boletim Esportivo para você, viu? Você que gosta de degustar, né, aquele salgado de altíssima qualidade. Então, a dica para você é a Lanchonete Pão de Mel. Lá você encontra um pastel feito da melhor massa de pastel da região. Já pensou? Você saborear o pastel feito da melhor massa de pastel da nossa região? Então não perca tempo, dê aquela passadinha lá na Lanchonete Pão de Mel. Lanchonete Pão de Mel, a sua parada obrigatória na hora da fome. Aqui você encontra os mais deliciosos salgados da cidade, além de produzirmos a massa do pastel mais delicioso da região. A Lanchonete Pão de Mel lança a promoção Cliente VIP. A cada 2 salgados e um suco, você vai se tornando um cliente especial. A cada 10 promoções, você ganha uma promoção. Já pensou degustar o pastel da melhor massa de pastel da região? Lanchonete Pão de Mel, Avenida do Comércio, número 338, no centro da cidade, sob direção de Nilde Geis. Agora vamos falar do mercado da bola dos clubes do futebol mineiro, viu, Pedro? Se falamos aí no mercado da bola, no futebol europeu, tá repercutindo demais no futebol mineiro, principalmente o América Mineiro, viu? Olha pra você ver, o Fernando Leal acabou aí, o América Mineiro, a situação do João Ricardo não ter definido, e já correndo atrás para poder segurar o Fernando Leal. Mas quem chegou mesmo no Coelho tá aí, Pedro. Você que gostava demais de vê-lo jogar no Galo, o Neto Berola, ele que fez uma excelente Série B, foi contratado pela equipe do Coelho. Olha, o Neto Berola está com 31 anos de idade, né? Teve uma passagem de 4 anos no Atlético Mineiro. Na época ele veio do Vitória, né, para Belo Horizonte. Ele tem um problema físico, o Cleiton. Ele não aguenta os 90 minutos no pique, no gás, né, como dizem na gíria. Mas é um jogador que, além de ter muita velocidade, ele sabe fazer gols. Tanto é que nessa última partida aí, que culminou com a subida do CSA, uma vitória de 4-1 lá em Caxias contra o Juventude, ele marcou 3 gols. Então isso aí é digno, assim, de um grande artilheiro. A esposa dele, a mineira de Belo Horizonte, está grávida, né, para nascer uma filhinha. Ela quer permanecer em Belo Horizonte, ele quer vir também para cá. Daí ele ter facilitado a vinda dele para Belo Horizonte. Agora, em relação ao Jandrei, né, o goleiro que renovou aí, o goleiro que renovou com o América, o João Ricardo não fica no América, né? O goleiro tá certo, não fica mais, apenas está esperando aí bater o dia 31 para que ele defina de uma vez por todas aí a sua saída. E ele tem aí o São Paulo, né? Aliás, o São Paulo acabou contratando um goleiro, não tem mais interesse no João Ricardo. Tem o Fluminense, tem o próprio Chapecoense que interessa, e o América tem que agradecer o trabalho prestado aí pelo João Ricardo, e o mesmo acontecer também da parte do João Ricardo, ter agradecido ao América, porque foi o time que deu para ele a oportunidade dele brilhar e de hoje ser um goleiro interessante hoje no futebol brasileiro. Mas além desse jogador, Neto Berola, o América também está trazendo aí o Ed Carlos, já tinha fechado aí com o Felipe, né, o centroavante, o Marcelo Toscano, enfim. O América foi desclassificado da Série A para a Série B, e o que a gente acha interessante é que a diretoria do América, através do presidente Marcos Salum, ele não parou.
Já no outro dia ele chamou para todo mundo da diretoria, vamos sacudir a poeira, vamos dar a volta por cima. Começou a mobilizar, já contratou vários jogadores e está promovendo 7 jogadores da base, está sendo promovido agora ao elenco principal, viu, né? Ótima São atitude. jogadores que vão mesclar a equipe, né? Porque os jogadores que estão chegando são atletas veteranos e tendo agora a juventude aí de mais 7 da base, já incluindo aí o Zé Ricardo, meio campo, o Mateuzinho, o Messias e outros mais que já estão integrados e que recentemente também saíram da base. Então o América vai ser um elenco interessante. Já começa a sua caminhada dia 20, 11 horas da manhã em Poços de Caldas contra a Caldense, Campeonato Mineiro. E na Copa do Brasil, o América estreia dia 13, jogando em Roraima contra o São Raimundo. Lembrando que nesse jogo a América joga por empate, já para avançar para a sequência e ter um faturamento aí grande, né, que vai ajudar e muito a América a reerguer as suas finanças no ano que vem. De modo que a diretoria está atuando, né? Está trabalhando, manteve o técnico Givanildo Oliveira, está trazendo jogadores interessantes e eu, sinceramente, estou achando que o América vai voltar para a Série A já no ano que vem. Essa é a minha torcida, hein? Com certeza, é a torcida de todos nós, torcedores mineiros, porque o América Mineiro sempre aí nós mineiros guardamos no coração, viu? Tanto o atleticano como o cruzeirense, os torcedores têm aquela simpatia pelo América Mineiro. Nós vamos estar na torcida para o Coelhão, sim, ter esse acesso novamente à divisão de elite do futebol brasileiro. Avante Coelhão, buscando aí a primeira divisão do Campeonato Brasileiro em 2019, viu? E a gente vai trazer todas as informações aqui para você. Falar em todas as informações, você que ainda não comprou o seu presente, o Natal já passou, mas vem aí o Ano Novo, né? A dica que a gente dá para você é a Coringa Esporte da Minha Casa Cristiana, viu? Do esportivo ao social, são 2 lojas juntas numa mega promoção esperando por você. A Casa Cristiane e Coringa Esportes juntas trazem mais uma mega promoção para o final de ano. Mega promoção do esportivo ao social. Casa Cristiane e Coringa Esportes, as mais completas lojas da moda masculina com modelos que vão encantar você. Casa Cristiane, aqui você encontra toda a linha de calças, camisas, sapatos e sapatênis das melhores marcas. Já a Coringa Esportes, além de material esportivo, acessórios e uma grande variedade de tênis de diversas marcas. Malha fitness feminina para você arrasar nas academias. Coringa Esportes e Casa Cristiane, uma ao lado da outra, juntas fazendo sua maior promoção. Tudo em até 6 vezes em todos os cartões. Rua Francisco Sá, Centro, Janaúba. Centro Janaúba, um abraço lá o Marlon, um abraço o Elson, essas equipes maravilhosas que estão lá prontas para poder te atender, viu? Tanto lá na Casa Cristiana quanto lá na Coringa Esporte, todos os esportes numa só jogada. Pedro Wilson, dando continuidade no mercado da bola, nós falamos aí a situação do Luan no Cruzeiro, a possibilidade do Raniel ir e também o Murilo. Você foi uma das pessoas que questionou essas possibilidades do Raniel por ser um jovem promissor de estar indo, mas o Cruzeiro interessa o Dodô, né, que atua na lateral do Santos, e notícias chegando aí que o Cruzeiro estaria disposto a até doar o jogador, né, repassar o jogador Raniel para a equipe do Santos, dessa possível vinda, né, do jogador Dodô para a equipe do Cruzeiro. Dodô tem essa bola toda assim, ou a diretoria do Cruzeiro está precipitando um pouco, ou o Raniel está um pouquinho abaixo dos planos do técnico Mano Menezes, porque foi envolvido já numa possível transação com o Grêmio, só não concluiu porque o empresário do Luan, né, não quis, né, achou melhor que o Luan deveria permanecer na equipe do Grêmio, e agora ele sendo moeda de troca numa possível vinda do Dodô para a equipe do Cruzeiro. Olha, é uma negociação difícil essa. Primeiro, o Dodô não é do Santos, né? Ele pertence ao Sampdoria da Itália, e ele tem um salário altíssimo lá no Santos, de aproximadamente R$600 mil por mês, e a informação é que o passe dele está girando em torno de 8 milhões de euros. Então é um jogador dificílimo de ser contratado. Tem essa bola toda, Pedro? Não tem também essa bola toda. Eu acho que o Egídio é um grande jogador, eu acho até que o Egídio joga muito mais que o Dodô. E o Cruzeiro tem que parar com isso, viu, Cleito? Daqui a pouco a gente vai falar do Galo aí, nessa pendência aí do Ceará, porque as equipes do futebol brasileiro, elas já estão agora entrando aí num detalhe que eu acho importante, para poder barrar também
essas contratações irresponsáveis que estão sendo feitas aí por alguns dirigentes, arrebentando as contas e o próprio patrimônio das equipes. Quantos times de futebol que não tiveram que empenhorar estádios, terreno, patrimônio para poder bancar contas feitas de uma forma irresponsável por alguns dirigentes que não está nem aí com o clube no qual ele assume a direção. Ele está apenas se projetando e muitas das vezes colocando o clube como um tamborim, um trampolim para fazer com que ele possa estar disputando um cargo aí político ou outra coisa qualquer, e o clube que se lasque, que se dane com isso. Então, os clubes agora estão usando a seguinte forma: vai colocar no contrato uma cláusula e vai ter que ser uma cláusula rigorosa. O Atlético, por exemplo, vou até entrar aqui nessa situação do Ceará, porque tem uma cláusula aí no contrato do Ceará: se o Atlético atrasar pagamento, o Galo perderia o dinheiro e o jogador. Então, se os clubes não chegarem a um acordo dessa envergadura, dessa natureza, vai ficar nisso aí, ó. Você compra e na hora de pagar fica por isso mesmo. Então, eu acho que o Cruzeiro está fazendo uma coisa errada aí, trazer um jogador que não vai chegar aí, ele não vai nem brigar para ser titular do Cruzeiro. Tá certo? Porque o Egídio joga muito mais. Mas você acha que esse investimento todo, essa badalação toda que o Cruzeiro está fazendo no Dodô, jogador do Sampdoria, a temporada do Egídio também não foi aquela temporada que deixou aquela grande impressão por parte dos torcedores, né, por parte até mesmo do técnico Mano Menezes, senão o Cruzeiro não estaria fazendo uma busca tão audaciosa, que para mim é audaciosa, porque o Raniel até então foi titular do Cruzeiro durante toda a temporada. Se você for analisar que o Fred ficou a maior parte do tempo no departamento médico, o Sassá se oscilou demais, o Barcos não foi aquele jogador que todos esperavam, então foi o titular até então da equipe celeste, o Cruzeiro oferecendo ele como moeda de troca nesse jogador no Dodô. Você acha que o que está pesando mais nessa situação? A irregularidade do Egídio na lateral esquerda, o bom futebol, ou seja, o talento que esse jogador tem e precisa vir para o Cruzeiro, que seria, quem sabe, essa vitrine para o jogador brilhar ainda mais, ou um Raniel que cada rodada que se passa, ou seja, cada dia que se passa, parece que depois que o Fred melhorou e o Sassá, parece que tive uma conversa com o Sassá e o Fred, e eles falaram: não, nós vamos estar com as atenções voltadas para o Cruzeiro, e o Raniel passou a ser a terceira opção. Parece que foi descartada a situação do Raniel no Cruzeiro, porque tudo se envolvendo o Raniel como moeda de troca e o Cruzeiro buscando outros jogadores teoricamente que ainda não mostraram tanto futebol assim. Eu acho que a diretoria do Cruzeiro está realmente tomando algumas decisões precipitadas. Primeiro, porque não há essa necessidade. Eu já falei aqui e volto a bater na mesma tecla: o Cruzeiro fica quieto aqui no seu lugar, procura manter o plantel, que para muitos é um plantel que tem alguns jogadores já envelhecidos, e eu não acho assim. Acho que o plantel do Cruzeiro é melhor do que até o plantel do Palmeiras. O Palmeiras tem muitos jogadores que eu vou esperar o Palmeiras ver aí, porque é muito difícil um time ganhar um título e ele manter essa sequência aí, 2 anos seguidos. Então o Cruzeiro já tem uma equipe já encorpada, né? O time do Cruzeiro hoje talvez ele esteja mais preparado do que o Palmeiras. Eu até voltando atrás, acho que se o Cruzeiro tivesse encarado o Palmeiras com mais seriedade aí nessa briga do Campeonato Brasileiro, o Cruzeiro teria saído na frente. Então o time do Cruzeiro não é ruim. E tem que a diretoria do Cruzeiro parar com isso, porque o Cruzeiro tem um nome fantástico e o Cruzeiro hoje está aparecendo aí nas páginas como um time devedor. Dos 3 anos para cá, todos os jogadores que vieram para o Cruzeiro, todos estão com pendência. O Cruzeiro está com pendência financeira com esse jogador. Então é melhor você manter o plantel que tem, procurar ver no grupo quem é que vai ficar. Agora, por exemplo, eu tenho uma notícia aqui de que o Sobis não fica. Vai acontecer a saída do Sobis. Não, o Sobis vai sair do Cruzeiro de uma forma amigável. Ele tem contrato com o Cruzeiro até o final do ano que vem. Então, o que o empresário dele chegou com o Sobis? Vamos chegar amigável. Quanto eu recebo aqui? É 400 mil reais por mês. Eu estou saindo agora aqui, vocês não me pagam mais nada, tchau, um abraço. E olha que o Cruzeiro está devendo o Sobis ainda lá para o Tigre do México. Quer dizer, ele sai, fica sem receber do Cruzeiro, mas tem a pendência do Cruzeiro. O Cruzeiro tem que pagar o Tigre lá. Então, veja bem, é bom um negócio desse? Não é. Então, assim, o Cruzeiro tem que trabalhar como tal o nome do Cruzeiro. Um nome grande, respeitado, uma torcida apaixonada e fantástica. Então,
os dirigentes que saíram e que estão hoje no Cruzeiro, se eles não pensar assim, o Cruzeiro corre um risco, se não acertar essas contas aí, até de ser rebaixado sem jogar bola. Então, eu penso que esse negócio aí do Dodô, primeiro porque o Santos está mais interessado do que o Cruzeiro em fazer um time forte. Contratou um treinador caro agora, o Renato, que era jogador, está até no exterior, né? O Santos pegou uma mala e a roupa, ó, vai para lá, fica lá, está com uma lista de 30 jogadores para poder fazer um time forte. E o Dodô e o Bruno Henrique, o Flamengo deu 25 milhões à vista, o Cleiton, eles não quiseram. Você acha que eles vão abrir mão do Dodô, que está emprestado pelo Sampdoria, né, com mais um ano de contrato, e eles querendo ganhar títulos agora, eles vão liberar o Dodô para o Cruzeiro? Não vai. Então é bestagem essa aí de ficar até tirando. Quando você insiste em trazer um jogador, você está desvalorizando o cara que é o titular da sua posição. Então assim, o Bruno Henrique vai continuar no Santos, o Dodô vai continuar também por lá. Essa história aqui do Luan do Grêmio e também o Murilo e o zagueiro do Cruzeiro, né, o Raniel, atacante, eu comentei isso aqui, que esse negócio não estava realmente dando liga, né? Primeiro porque o Luan é um cara queridíssimo da torcida do Grêmio, e a torcida do Grêmio é que barrou o negócio. A torcida do Grêmio fez manifestação na frente da casa do presidente, Romildo Bolzan, fez manifestação na frente do campo do Grêmio. Você acha que um presidente vai querer ter a casa dele quebrada porque ele vai vender o ídolo da equipe? Tá doido, não tem jeito. Eu não entendi. Entendeu? Até que pé estava essa situação, Pedro, para chegar ao Grêmio ou até mesmo vir à tona essa situação da possibilidade de uma possível troca do Luan, né, envolvendo a chegada do Thiago Neves na equipe do próprio Grêmio. Agora, Pedro, você falando do Santos, essa situação da equipe santista, o Santos, com esses investimentos, ele quer perder um rótulo que de uma certa forma se tornou negativo, de ser a quarta força do futebol paulista, porque o Santos, as finanças, muitos problemas passando no Santos, a equipe acabou aí saindo um pouquinho, né, da sua referência, que é de praxe. Hoje você tem o Palmeiras, hoje que vem predominando até mesmo com relação ao financeiro. O São Paulo, querendo ou não, ele se intitula como um clube elitizado, né, que tem uma certa situação financeira estável, apesar de não ser nada disso, mas ele rotula dessa forma. O próprio Corinthians é uma equipe que muitos falam que tem empresários que sempre estão ali investindo, uma equipe que quando você acha que a situação está complicada, chega ali um grupo de empresários e coloca a equipe num patamar lá em cima, e o Santos estava um pouquinho esquecido. Talvez seja esse, né, a situação do Santos, de não querer vender jogadores importantes e até mesmo como uma forma de fortalecer mais o seu elenco. É verdade, mas o Santos tem um nome muito forte. Inclusive, quando abrimos aqui o programa e em que falávamos aqui a respeito do Real Madrid, o Real Madrid, o Santos e o São Paulo, me parece que foram os times que ganharam o título mundial seguido, né? 2 anos seguidos. Então o Santos foi o primeiro dessa lista. Então o Santos contratou o Jorge Sampaoli e quer fazer uma equipe fortíssima, né, para o ano que vem. Inclusive a própria Vila Belmiro vai ser aumentada e o Santos vai contratar. Não se iluda aí. Esse centroavante do Independente, por exemplo, o Gianotti, né, que o Atlético está querendo, o Santos também está no páreo. Então, voltando, o Cleiton, atrás aí desse negócio aí do Luan, do Grêmio, a imprensa mineira criou um lobby muito grande, né, para cima aí da vinda do Luan, e a própria rede social criou um clima que o negócio estava fechando, não sei o que. E já diferente lá do Rio Grande do Sul, porque eu conheço, já estive em Porto Alegre várias vezes, eu sei como é que é a torcida lá do Grêmio. Além de ter feito essa pressão na casa do presidente e também lá no CT do Grêmio, eles entendem o seguinte, que o Murilo está operado, inclusive, só lá para o ano que vem que vai jogar bola. Não tá nem, e o Raniel nem na reserva está ficando. Então, assim, e o Thiago Neves, de 34 anos, para um jogador de 25, é uma diferença gigantesca, tá certo? Então, criou na rede social e na imprensa de Belo Horizonte, principalmente, esse clima, tudo que já está tudo feito, que falta isso, falta aquilo. Mas é diferente lá de Porto Alegre. Então, assim, eu acho, pela estrutura que tem, quando eu falei aquele dia aqui, e que estava aqui um entrevistado aqui, que eu falei que hoje o Grêmio, para mim, é a maior estrutura do Brasil. O Grêmio tem 2 estádios de futebol para 60 mil lugares, né? E tem um CT de treinamento fantástico, e tem terreno, patrimônio muito grande em Porto Alegre, e é um time formador de craques. É um time que, nos últimos 10 anos, foi o time que mais revelou jogador no Brasil e jogador caro. Então, é mais fácil o Grêmio chegar aí e comprar o Thiago Neves à vista
de que às vezes disponibilizarem algumas coisas e ficar mal com a torcida, porque a torcida lá cobra e é uma torcida apaixonada. Seria o mais viável ele fazer essa situação mesmo, porque o Luan, né, como você mesmo frisou, como nós sabemos também, foi o melhor jogador da Libertadores da América na conquista do Grêmio, né, a última conquista aí da Libertadores, então tinha motivos sim de sobra os torcedores para fazer essa manifestação. Fala em manifestação e motivos de sobra, uma situação que está repercutindo lá na cidade do Galo, Pedro, é a situação do Ceará. Viu notícias chegando, né? Os tabloides, jornais colombianos dando aí que o Ceará estará retornando ao futebol colombiano, já praticamente muitos afirmando. E outra situação no Galo aí, a gente já trazendo a informação, com relação aí, Pedro, do Galo, o Luan, né, o jogador Luan, o Galo já dando aí, trazendo à tona situações internas, porque o Luan tem contrato com o Galo até 2022, dizendo que o custo-benefício do Luan não seria benéfico, né, o Atlético Mineiro. Agora, o que chama bastante atenção, Pedro, isso, né, que veio à tona por parte da diretoria do Atlético Mineiro com relação a Luan, expondo números, né, com relação aí que o Luan ia receber quase 15 milhões durante esse período. A diretoria está desfazendo do jogador hoje, que é o símbolo da raça da equipe do Atlético Mineiro, é o único jogador hoje do elenco do Atlético Mineiro que se identifica com a torcida, e para não ficar em saias justas, né, com os torcedores, para não acontecer, quem sabe, da mesma forma que aconteceu do Grêmio, está expondo números financeiros, dizendo que o Luan ia dar um gasto, que o Luan não joga, trazendo problemas do Luan, e o Luan tá ou não tá com tantos problemas assim? Será que a diretoria do Corinthians está cega? Não tem ali um departamento médico que tem ali uma capacidade de avaliar o jogador e saber suas condições clínicas, se tem ou não condições para fazer esse investimento? Porque a diretoria do Corinthians está batendo na tecla que quer o Luan. E a diretoria do Galo aqui trazendo à tona possíveis problemas e com relação à economia que o Galo vai ter. Ô Cleiton, hoje todas as equipes do futebol brasileiro, todas elas, praticamente sem exceção, têm nos seus departamentos analistas de sistemas. São pessoas que vivem especialmente para poder verificar situações de jogadores em qualquer equipe do futebol brasileiro que podem, numa possível transação, vir jogar no seu time e você tendo um problema. Por exemplo, aí você tem um time que tem um problema de camisa 10, que é o terceiro homem. Aí você começa a dar uma verificada em todas as equipes de futebol brasileiro, quem é aquele camisa 10 que porventura poderia vir suprir uma deficiência que você tem na sua equipe. E aí eles começam a analisar todos os ângulos desse jogador. E aí entra numa dessas coisas erradas que eu acho que o Atlético e o Cruzeiro faz. Primeiro, o Galo renovou o contrato do Luan por mais 4 anos, espichou o contrato dele. E aí a hora que for fazer a conta, terminar os 4 anos, vai dar quase 25 milhões de reais. Tá certo? Então eu vou te perguntar, havia necessidade do Galo fazer isso? Estava alguém querendo comprar o Luan? E quando o Luan está no Galo, é a primeira vez que eu ouço alguém querer comprar o Luan. Então, coisa errada. Tinha alguém interessado em comprar o Luan para o Galo fazer um contrato de 4 anos e caro, mais de 400 mil reais por mês? Não. E outra coisa, há informação que o Luan, muita gente vê o Luan de um jeito, mas ele é de outro jeito. E lá dentro do Atlético é um cara que não relaciona bem. Ele não relaciona bem com os jogadores dentro do vestiário, não cumprimenta ninguém da diretoria, com a comissão técnica, é um cara antipático dentro do grupo do Atlético Mineiro. Então a própria diretoria já verificou isso e você sabe que isso às vezes não pega bem, não é? Mas o que chama bastante atenção, Pedro, você parte da torcida do Atlético, por que isso está vindo à tona grita agora? Mas é porque agora que apareceu essa negociação aí com o Corinthians. Você vê que o Corinthians está usando de uma situação... Eu acho isso uma falta de profissionalismo da própria diretoria. Pois é, mas o Corinthians primeiro mandou falar que ia colocar o Pedro Henrique zagueiro e colocaria também o Cleison na negociação e tinha uma grana ainda. Depois do Corinthians vendo essa situação aí do Luan, e o Luan deixou transparecer nas entrelinhas que ele não quer também ficar no Atlético, aí o Corinthians começou a engrossar o caldo do outro lado. Não, vamos aproveitar da situação, nós queremos por empréstimo, eu vou pagar X. Agora eu vou te perguntar, você tem um contrato com o jogador que você vai pagar ele 22 milhões e tanto. Aí você vai emprestar ele para poder receber ele 2, 3 milhões, o cara vai para lá, não joga e volta completamente desvalorizado para cá. Que negócio é esse que você está fazendo, tá certo? Então essa é uma situação, ponto. Então o Atlético tem feito muito negócio errado
E essa situação está arrastando aí até agora, não houve uma definição. O Atlético vai chegar para o Corinthians a algum momento e falar assim, eu vendo o Luan ou empresto, é X. Aí o Corinthians vai querer pagar esse dinheiro? Não vai. Em relação ao Ceará, o que acontece com o Ceará é o seguinte, o Atlético comprou o jogador junto ao Júnior Barranquilla da Colômbia em junho do ano passado, 6 milhões de euros. E a sorte do Atlético é porque tem investidores, né, no meio do negócio. O Atlético pagou, me parece que 5 parcelas, pagou 2 parcelas e tem uma parcela vencida. É exatamente essa parcela que o pessoal lá do Júnior Barranquilla está questionando, porque no contrato eles colocaram uma cláusula dizendo que se houvesse atraso em uma das parcelas, que o Atlético perderia o jogador e o dinheiro que tinha pago. É essa situação que os clubes agora estão interessados em fazer, porque você vai comprar um jogador e aí você vai fazer um contrato e exigindo garantias bancárias. Você vai exigir no contrato garantias bancárias, que se você não pagar todas as parcelas em dias, você vai perder a mercadoria e perder o que você pagou. Aí eu queria ver que os clubes iam ter essa responsabilidade e tinha que associar no contrato desse o dirigente que fizer um negócio desse. Falar, você vai perder sua casa, você vai perder seu prédio, você vai perder seu negócio, se você fazer um negócio irresponsável. O Grêmio tá recuando aí com o Luan por causa disso, tá certo? Então assim, o Ceará, o Galo pagou 6 milhões de euros, 5 parcelas, né? Vai dar aí quase 1 milhão e pouco cada uma. Pagou 2, uma está vencida e tem 2 para vencer no ano que vem. Mas aí, se tem realmente essa cláusula aí, o Júnior Barranquilla tem direito de chegar e buscar o jogador de volta e o Galo perder tudo. Então, isso é bom? Não é, porque incomoda o jogador, incomoda o Atlético, incomoda também o time que vendeu, tá certo? Mas são detalhes que o Atlético está dizendo que vai resolver e eu acho que tem que resolver logo também, que você vai perder uma grana dessa e perder também o jogador, é o fim da picada. Com certeza, viu, Pedro? Pedro, nosso programa está chegando ao final. Eu, particularmente, acho que todo esse fatores que está acontecendo agora no Atlético Mineiro é resultante de uma diretoria ainda despreparada, uma diretoria que o ano de 2018, né, apanhou demais. Acredito eu que isso possa servir de lição para que em 2019 faça uma situação totalmente diferente, inclusive com o fator que a própria diretoria decidiu de priorizar determinada competição e acabou não acontecendo, o Atlético Mineiro aí perdendo não só financeiramente, mas com relação aí a estar disputando mais títulos importantes no final da temporada. Pedro Wilson, Gargantinha de Ouro, mais uma vez, né, você aqui na nossa bancada, agradecendo sua participação. Ok, um grande abraço aí para o pessoal de casa, né? Essa semana está sendo uma semana muito curta, hoje é quarta-feira, mas com a cara de segunda-feira, né? Tá vindo aí o final de semana, Réveillon, que você continue aí com a sua família, unidos, né? Afinal, o que vale nessa vida é você viver o momento, porque o futuro a Deus pertence. Um abraço, boa tarde. A gente agradece mais uma vez aí, agradecendo todos vocês do outro lado da telinha, o pessoal que está acompanhando também pelas redes sociais. Um abraço ao Veu, ele que é irmão do Giovanni, do Djavan, lá no bairro Boa Vista, está em Curitiba, sempre acompanhando o nosso programa. Amanhã nós vamos trazer aqui os gols, né, do Walterson, que está brilhando lá na Europa, lá em Portugal, e a gente na torcida para a equipe ter esse acesso à Série A do Campeonato Português. Agradecendo mais uma vez a todos vocês, nosso diretor-geral João Ricardo, prometendo aí voltar amanhã, se Deus quiser, Ele quer, com mais edição do programa Boletim Esportivo.